Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma antevisão de jogo. Desta vez é o jogo contra o Estrela da Amadora na nossa casa, no Estádio do Dragão. Uma jornada muito importante, na minha opinião, pessoal, porque é assim: o Porto tem que começar a cimentar a sua liderança e não pode perder pontos. E às vezes estes jogos que são mais fáceis e parecem à primeira imagem um adversário assim, pronto, mais fácil, que tem menos qualidade, às vezes é quando as coisas acontecem e quando as equipas grandes perdem pontos e às vezes perdem campeonatos. Portanto, se o Porto conseguir entrar com a sua mentalidade lá em cima, com a sua concentração durante os 90 minutos sempre ligada, porque lá está, nem o que é que aconteceu contra o Malmo, uma equipa que não tem ritmo competitivo. O Porto até teve bem, teve boas jogadas, etc. Mas depois estava a ganhar 2-0 nos últimos 5 minutos, nem conseguiu segurar a posse de bola e acabou por ter dificuldades. Ainda sofreu aquele autogolo que, na minha opinião, não tem nada a ver com os jogadores individuais, neste caso o Alberto e o Francisco Moura, mas acabou por acontecer e mostra a desconcentração da equipa. E eu acho que isso é onde o Farioli tem de facto muito mérito, porque conseguiu ligar a equipa animicamente, conseguiu ligar a equipa em termos de concentração, em termos de foco, em termos de mentalidade competitiva, e nesse aspecto a equipa do Porto tem-se distinguido das demais em Portugal. Portanto, eu acho que se o Porto mantiver a sua mentalidade competitiva, já sabemos que vai atacar sem bola, com bola num 2-3-2-3. Se o jogo estiver mais preso, vai haver mais fluidez entre, ou seja, os interiores vão baixar mais, os laterais vão dentro, os laterais vão se projetar, os extremos vão baixar. Pronto, vão haver ali mais algumas permutas, mas já sabemos que o Porto vai jogar à volta disto. Mas olhando para o que o Porto consegue produzir e o que o Porto consegue dar em todos os momentos do jogo, inclusive na bola parada, e foi onde o Estrela da Amadora sofreu dois golos contra o Sporting, o primeiro e o terceiro de bola parada, e o Porto é muito forte de bola parada, ou seja, é o momento onde o Porto pode de facto chegar à vantagem. Eu acho que o Porto vai ganhar ao Estrela fácil, acho eu, é o que me parece, depois de ter estudado principalmente o modelo de jogo, porque é assim, o treinador anterior era o José Faria, e o Faria tinha até algum à vontade a jogar contra as equipas grandes, porque punha-se a jogar em bloco baixo, punha-se a jogar em transição ofensiva, a equipa era mais difícil de bater. Se fosse fora na Reboleira era mesmo realmente complicado de ganhar ao Estrela, mas a equipa do Estrela não tinha muitos argumentos com bola, mas nos jogos grandes até se conseguia defender bem. Agora, este novo treinador, o João Nuno, é um treinador que já olha para o jogo mais ofensivo. A equipa no ataque organizado está muito melhor, vive de muitas triangulações. Vamos acompanhar isso na análise em vídeo, mas vemos jogadas bastante bonitas para a qualidade individual dos jogadores. O destaque individual, na minha opinião, desta equipa é o Lopes Cabral, o defesa esquerdo, que é ambidestro, é canhoto, mas usa o pé direito também como o pé esquerdo. É batedor de bolas paradas. Na minha opinião, um jogador a observar, mas tem que melhorar principalmente a mudança do chip ofensivo para o chip defensivo. Ou seja, a mentalidade competitiva nele é algo que também eu gostava de ver melhor. Ou seja, se ele for para um clube como o Porto, ele tem que dar uma mentalidade competitiva melhor e tem que dar mais ao momento sem bola. Isto é a minha opinião. E na tomada de decisão, é um jogador que também às vezes ainda não decide bem. Tem um para um ofensivo muito bom, porque tanto pode puxar para a esquerda como para a direita, mas a verdade é que ainda é um jogador que tem algumas arestas por limar. Agora, olhando para a formação dele, uma formação muito boa. Olhando agora na Liga Portuguesa, está a ter um desempenho muito aceitável, acima da média. O facto de ser ambidestro também é sempre uma qualidade que valoriza muito o jogador. Portanto, é um jogador a observar amanhã. Posto isto, o João Nuno, o treinador, um forte no ataque organizado, forte nas triangulações, mas é um treinador que arrisca até bastante, porque as triangulações são feitas com os vértices muito separados, e isto é bom quando a bola entra, certo? Porque os jogadores já estão no espaço mais avançado no terreno. O problema é quando se falha um passe destes, a equipa está toda partida. O que eu senti neste Estrela é que é uma equipa que usa muito a largura defensiva, dá muito espaço entre linhas, é muito fácil de encontrar espaços na organização defensiva do Estrela. Por exemplo, o Estrela contra o Sporting defendeu em 5-3-2.
e o Lopes Cabral fez o papel de ala direito e subia para formar um 4-4-2, ou seja, saltava da linha defensiva para a linha média para formar um 4-4-2 ou para formar um 5-3-2. Mas a verdade é que eu vi a equipa de Sporting encontrava sempre muitos espaços. A equipa do Estrela estava sempre muito aberta no terreno, permitia muitos espaços entre linhas e eu vejo, por exemplo, no momento de transição defensiva, no momento da pressão na primeira fase de construção da equipa adversária, o Estrela tem muitas debilidades no momento sem bola, isto é a minha opinião, tem debilidades no momento de bola parada defensiva, tem de facto no jogo organizado as suas melhores armas, mas parece-me curto, olhando todos os momentos do jogo, pondo tudo em cima da balança, parece-me muito curto, porque uma equipa para ser competitiva não basta ter um bom ataque organizado, tem que ser muito mais competente durante o jogo todo e em todos os momentos do jogo. Por exemplo, eu vejo o Kikas muitas vezes a fazer pressão, mas é uma pressão individual, é uma pressão que, por exemplo, a equipa não tem a capacidade de fazer pressão homem a homem o campo todo. É uma equipa que tem dificuldade em fechar espaços de forma organizada. Depois, se baixar as linhas, os adversários continuam a encontrar espaços em ataque organizado. Não é uma equipa compacta, é uma equipa que permite muito. Na minha opinião, permite mesmo bastante. E depois, quando está a jogar em 5-3-2 e estão três médios centro lado a lado, acaba sempre por na largura o Sporting ter, por exemplo, encontrado sempre desequilíbrios e depois ainda essa largura, os médios têm que acompanhar, abre espaço entre linhas, depois as tabelas, 1-2, o Sporting fez golos muito bonitos contra a Estrela. Dito isto, e se fosse um jogo ao contrário, que visse um treinador pragmático, um treinador que se fosse fechar lá atrás e que não tentasse jogar o jogo, ou seja, se as matrizes do treinador fossem defensivas e não ofensivas, o jogo até me preocuparia mais. Posto isto, acho que vai ser um jogo que o Porto vai conseguir o resultado facilmente, vai ser bom e vai ser um jogo para o Porto poder provar se de facto quer ser campeão ou não, porque nestes jogos não se pode brincar, não se pode dar nada como garantido e tem que se entrar completamente focado e completamente com a mentalidade de que enquanto o jogo não tiver 3-0 não se pode descansar. Posto isto, acho que o Porto não vai rodar muito os jogadores. Eu tinha-vos avisado na última antevisão contra o Momo que o treinador não ia rodar muito, porque se nós repararmos, o Porto agora jogou de 4 em 4 dias e é completamente diferente jogar de 3 em 3 dias. Agora, acho que até ao final de janeiro, até o início de janeiro, o Porto vai rodar muito pouco, até aquele estágio, vai exprimir os jogadores ao máximo e vamos ver no que é que dá, vamos ver se o Porto consegue manter os níveis de intensidade, os níveis de pressão, os níveis de concentração e os níveis de foco nestes jogos até ao final do ano. Maltinha, espero que estejam a gostar do vídeo, não se esqueçam de dar subscribe, de meter like, de comentar o vídeo, vamos fazer com que o canal cresça e isso às vezes nem custa dinheiro a vocês, é apenas um comentário, um like e até partilharem o vídeo com os amigos, sejam portistas ou não, que gostem de futebol, porque vocês sabem que eu analiso todo tipo de jogadores e tenho a stream que também faço streams de gaming e de futebol, portanto fiquem atentos ao conteúdo, espero que estejam a gostar e já vamos passar então à análise em vídeo. Começando então a análise em vídeo pela organização defensiva, o Estrela da Amadora normalmente defende em 4-2-3-1 e ataca em 4-2-3-1, mas no jogo contra o Sporting alterou para um 5-3-2 como falámos na introdução, por isso eu até me baseei mais nessa formação. É uma equipa que, como vocês conseguem ver aqui, abre muitos espaços defensivos. Neste caso, o avançado do Estrela até conseguiu recuperar a posição defensiva e conseguiu mudar o chip a tempo, mas a equipa, como vocês podem ver, é uma equipa muito aberta no campo e como é uma equipa muito aberta, acaba por dar muitos espaços à equipa adversária. Aqui o Arouca, vejam bem a facilidade que tinha e os espaços que encontrou, ou seja, eu acho que o Porto vai ter muita facilidade em jogar contra a Estrela da Amadora. No momento com bola é uma equipa mais forte, como nós vamos ver no vídeo a seguir, mas neste momento sem bola acho que é uma equipa que de facto com muitas lacunas. Tal como falámos no início, o Kikas faz muitos movimentos de pressão, mas é uma pressão individual. Reparem para os colegas do Kikas, estão estagnados no campo e o Kikas está a pressionar o melhor que consegue, ou seja, é uma pressão individualizada e quando é assim não tira muitos frutos. Como vocês podem ver aqui, o tal 4-2-3-1 com o médio ofensivo, os extremos e o ponta de lança. Reparem aqui, a equipa, muito bem, os médios, o número 10 e os extremos e o ponta de lança fechados, muito bem para defender bem, mas aqui o Lopes Cabral ao está tão aberto, dá este espaço todo ao jogador
para poder jogar. E eu acho que isto é, na minha opinião, não é lá muito bem defendido, mas isto é a minha opinião, não passa disso. Reparem o tal triângulo no meio campo com o pivô, o duplo pivô, o número 10, o ponta de lança que é o Kikas e os dois extremos. Um jogador aqui que tem uma posição híbrida é o Lopes Cabral, tanto joga a defesa direita ou a lateral direito, como a lateral esquerda, como a ala. Reparem aqui que a ideia do Estrela, mesmo aqui que recuperou o lance de uma pressão, mas é, na minha opinião, uma pressão mal feita, porque o guarda-redes, reparem, tem aqui o espaço todo, no central pelo lado direito e no lateral direito, só que como dominou mal a bola, acabou por se meter em apuros e falhou o passe. Mas eu acho que esta pressão não caracteriza, lá está, uma boa pressão, mas foi sim um erro individual, não forçado pelo guarda-redes do Arouca. Aqui sim, neste jogo já vamos prestar mais atenção porque é um jogo que vai ser mais parecido com o jogo da manhã. E o que nós conseguimos ver aqui é o Estrela da Amadora a defender em 5-3-2 e a passar para 4-4-2 com o Lopes Cabral com essa posição híbrida e a subir da ala direito para médio direito, da ala direito para médio direito, a subir e a baixar consoante a pressão assim necessitava. Reparem aqui, vocês vão conseguir ver isso muito bem. Ele saltou da linha defensiva, agora se olharem para a estrutura está num 4-4-2. Reparem, era isso que eu estava aqui a querer dizer. Outra vez aqui o tal 5-3-2 e o que eu reparei foi que o defesa centro pelo lado esquerdo acompanhava o Trincão nos movimentos entre linhas e isso faz com que o espaço entre central e lateral aumente e depois possa haver aqueles movimentos de ruptura do Samu que ele tem feito muito bem, que foi ainda no último jogo que fizemos isso contra o Mão. Uma vez mais o 5-3-2 muito bem definido dentro do campo, só que lá está, eu acho que o Porto ou o Sporting ou qualquer equipa que consiga ter minimamente um QI futebolístico elevado e consiga ter uma interpretação de espaços rápida no decorrer do jogo. Reparem bem no espaço que existe entre o Lopes Cabral e o ponta de lança. Esta zona aqui, lateral, pode ser usada para depois os médios bascularem para cá e haver muito mais espaço entre linhas e é por isso que depois a equipa fica cheia de espaços entre linhas, na minha opinião. Reparem, o Sporting teve muita facilidade, mas muita facilidade mesmo, em jogar contra este Estrela. O 5-3-2, olha o espaço, reparem, entre os centrais e os médios. Tem 3 homens do Sporting a jogar entre linhas ou dentro da organização defensiva do Estrela. Na bola parada, se nós conseguimos ver aqui, o Fresneda, se não estou em erro, foi o homem que marcou o golo do Sporting, está completamente sozinho. E o próprio homem ao segundo posto também está sozinho. Foi o Quaresma até, peço desculpa. Mais uma vez, olhem só o espaço que existe entre médio e defesa, no setor ali mesmo entre linhas, perfeito para o Sporting jogar, ainda por cima o Sporting é muito forte no ataque organizado e a jogar entre linhas. A quantidade de lances que conseguiu fazer e a quantidade de golos que conseguiu fazer em pouco tempo foi muito elevada e é normal. Uma equipa que está a dar espaço, depois reparem a pressão, saltou o Kika já a pressão, agora está a encostar no extremo esquerdo, mas é uma pressão que não é objetiva, não é por um todo. Estão a entender aquilo que eu vos estou a dizer, pessoal? Mais uma vez o 5-3-2 com o Lopes Cabral a subir e a descer e a transformar o 5-3-2 num 4-4-2. Reparem, o central pelo lado direito já sabia que tinha que transformar no lateral direito. E tudo muito bem. Aqui olhem outra vez o Lopes Cabral a descer, entendem? Estão a ver? O posicionamento do Lopes Cabral transformava o 5-3-2 num 4-4-2, basicamente era isso. Como podemos ver aqui, é uma equipa que dá demasiados espaços, o Estrela da Amadora. Aqui o resultado apenas estava 1-0. Reparem no espaço entre linhas, nos setores entre linhas, no lado oposto da bola, o espaço que os jogadores de Sporting conseguem encontrar. Aqui o Fresneda se faz um movimento de ruptura. Este central salta muito à marcação de forma errada. Já saltou ao bocado com o Trincão. E eu acho que o Porto vai ter muita facilidade em encontrar espaços, porque o que eu vejo desta equipa do Estrela, mesmo contra o Arouca, é que defensivamente concede muito e não pode, na minha opinião, não pode mesmo. Tem lá está esta flexibilidade de saltar do 5-3-2 para o 4-4-2, mas não vejo isso a trazer qualquer tipo de impacto. Quando eu estudei a organização defensiva da equipa, não vejo uma pressão homem a homem, é como eu vos digo, parece uma equipa muito inofensiva sem bola e uma equipa que concede muitos espaços e que usa muita largura defensiva. E derivado a isso,
Eu vejo muitas lacunas nesta equipa. Depois, o próprio momento da bola parada, o Estrela tem muitas debilidades e, como o Porto é muito forte nesse momento, acho que é mais um momento-chave onde o Porto vai conseguir chegar ao golo. Se estiver concentrado e se fizer o que tiver planeado como, na perfeição, acho que vai chegar ao jogo ao golo com facilidade na bola parada. Reparem bem, reparem, o Sporting está a trocar a bola no lado direito, a quantidade de espaço que existe nos setores entre linhas da equipa de Estrela é completamente. É normal, não é normal, reparem. A equipa do Estrela não tem que defender o campo todo, tem que fechar mais, tem que estar mais fechada. Reparem na distância, nas distâncias entre os setores, isto não pode ser. Tudo bem que está 4-0 já o jogo, mas nós não podemos. É assim, se eu fosse treinador do Estrela, eu não queria. Por mais que eu goste de ver, por exemplo, o Estrela com bola e acho que o Estrela com bola até tem boas ideias, o- ao mesmo tempo essas ideias levam a, quando a equipa perde a bola, estar muito distante uma da outra, haver muitos espaços entre cada posição, e eu acho que quando o Estrela jogar contra equipas que saibam o que fazer à bola vai ter muita dificuldade, na minha opinião. Isto não tem qualquer dúvida, porque das duas uma muda a maneira de jogar e fecha um bocadinho a largura ofensiva até para quando o momento de perder a bola não estar tão aberto, ou então a equipa tem que ter mais qualidade no momento da definição e não pode ser apanhada nestes momentos onde está tanto espaçado. Das duas, uma, a transição defensiva tem que ser mais rápida, a equipa tem que depois saltar para a organização defensiva mais rápido, visto que não pressiona alto, ou então tem que mudar seriamente a maneira de jogar. Com bolas é uma equipa que eu gosto de ver, tem boas ideias, tenta jogar um futebol apoiado, um futebol de passe curto. Todos os jogadores tentam dar linhas de passe e principalmente quando o portador da bola recebe a bola, normalmente tem três linhas de passe definidas, o que faz formar triangulações. A equipa normalmente constrói a 3 mais 4 ou a 2 mais 4, ou quando eu digo 3 mais 4 é 2 com o guarda-redes no meio e 4 os dois pivôs defensivos e os laterais na mesma linha dos pivôs. É uma equipa que normalmente constrói assim. O lateral esquerdo fica normalmente mais baixo como um central e o lateral direito normalmente, que é o Lopes Cabral, projeta-se no campo, tem essa variabilidade. Aqui o jogador do Estrela foi muito inteligente, identificou o espaço e em vez de ficar a olhar ou a tentar passar para o espaço onde não estava nenhum colega, simplesmente conduziu a bola de maneira a conseguir arrastar o posicionamento do adversário e depois sim soltou. E reparem no espaço que encontrou o jogador do Estrela nesta condução de bola. É muito importante no futebol atual a interpretação dos espaços, maltinha, muito importante mesmo. Por exemplo, eu acho que os jogadores do Estrela, se tentarem fazer isto, que é basicamente a maneira de pensar do Anselmi, que é atrair, fintar e depois encontrar os espaços. Eles não podem fazer isto contra o Porto porque o Porto pressiona muito alto e pressiona muito bem. E é uma equipa que mete muitos homens perto do portador da bola, portanto é muito arriscado. É por isso que eu digo, o modelo de jogo do Estrela com bola é atrevido, é bonito, é. Só que para jogar numa liga portuguesa onde o Estrela não tem um plantel muito melhor do que os outros, ou é igual ou do mesmo nível, ou então é pior, comparativamente às equipas grandes, e olhando para isso mesmo, acho que é complicado tu teres um estilo de jogo tão atrevido a jogar contra equipas que são tão pragmáticas e que querem muito resultado, entendem? Reparem, o Lopes Cabral tem esta qualidade de utilizar os dois pés, cruza bem com o pé direito, cruza bem com o pé esquerdo, finta bem com os dois pés, consegue cortar para um lado, consegue cortar para o outro. É um jogador muito completo, mas lá está, tem que melhorar na tomada de decisão. Aqui, como vocês conseguem ver, o lateral esquerdo fica muito mais baixo na construção e o lateral direito, Lopes Cabral, fica muito mais projetado na frente. Uma construção mais baixa, com o guarda-redes sempre no meio dos centrais e os centrais abertos, mas vocês viram uma pressão do Arouca, nem foi assim muito bem feita e o Estrela já errou, ou seja, acho que o Porto vai ter facilidades em fazer o Estrela errar. Olhando aqui o movimento de ruptura do Estrela e a maneira como o Estrela esticou na frente, já dá para ver que é uma equipa que, apesar de tentar jogar de forma associativa e de forma curta, sempre que puder vai esticar a bola na frente. E isto, na minha opinião, é bom. Ou seja, eu gosto que as equipas joguem de forma rendilhada, mas sempre que tiver espaço nas costas, sempre que uma equipa conseguir ferir a outra o mais rápido possível, acho que isso é bom. E tendo um avançado móvel e com que faz movimentos de ruptura como tem o Kikas, acho que tem que fazer isso mesmo, Estrela.
Mas nós vamos aqui ver jogadas muito boas do Estrela da Amadora. Não gostei nada desta recepção do meio defensivo, o número 6 do Estrela. Porquê? Reparem, olhem o espaço que está ali nas costas, na zona do árbitro. O número 6 faz uma recepção orientada, vira-se para a baliza adversária e encontra ali o Giovanni entre linhas. A equipa do Estrela já tinha basicamente uma transição super perigosa contra o Arouca. Estas tais triangulações vê-se muito no Estrela, só que os vértices das triangulações, em vez de serem abertos, não, em vez de serem fechados, digo, como normalmente são muito abertos. Isto é bom porque, reparem, a equipa consegue encontrar espaços muito mais rápidos. O problema é que quando falhas o passe, os jogadores estão muito distantes um do outro e é muito mais difícil reagir à perda da posse de bola. E é nesses momentos, na reação à perda, na transição defensiva, na organização defensiva, que eu acho que o Estrela tem mais lacunas, maltinha. O Lopes Cabral também se afirma como batedor das bolas paradas. Acho que é um jogador que tem mesmo que se ter em atenção porque está a uma ou duas escadas ou degraus de ir para uma equipa melhor e a partir daí se calhar pode até se tornar um jogador cada vez mais preponderante, nunca se sabe, é um jogador a ter em conta. Aqui a estratégia do Estrela da Amadora passou por tentar ter a bola e tentar atrair a pressão de Sporting no início para depois bater na frente, deixando lá 5 jogadores. Uma estratégia já comum em Portugal, que os treinadores utilizam muito, tentar atrair a pressão à primeira fase de construção, depois tentar bater na frente e ou então tentar sair em triangulações como vocês viram ali, mas a equipa estava algo nervosa, é normal, a jogarem ao balado, modelo de jogo novo, treinador novo, e ainda por cima é um modelo de jogo que obriga os jogadores a terem confiança naquilo que estão a fazer. Reparem, o Sporting teve alguma facilidade em recuperar a bola no meio campo do Estrela, mas o Estrela, com este treinador João Nuno, é uma equipa que tem uma identidade muito mais com bola, uma identidade de tentar ter um futebol mais atrativo, um futebol que sabe o que fazer à bola e trata bem a bola em cada momento do jogo. O problema está que no momento sem bola a equipa ainda está algo crua, mas algo que eu gosto é que lá está, quando o portador da bola recebe a bola, normalmente tem três linhas de passo para poder fazer circular a bola, o que é muito importante. Reparem, o vértice de um triângulo vai saltar em condução para depois formar outro triângulo mais à frente no terreno. E vê-se muito que é este o princípio de bola do Estrela da Amadora, do João Nuno, ou seja, sempre que possível num jogo associado, mas se encontrar a bola, se encontrarem espaços nas costas adversárias, porque não esticar o jogo o mais rápido possível e tentar ferir o adversário. Mas é uma equipa que procura descansar com bola, procura ter a bola o máximo de tempo possível. Reparem nesta maldade que fez o Lopes Cabral ao Maxi Araújo, e o Maxi Araújo estava sujeito a ir para a rua naquele lance. O movimento de ruptura do Kikas, que foi algo que nos deixou assombrados quando fomos à Reboleira o ano passado, que era cada movimento de ruptura, cada lance na baliza. Reparem aqui, o Estrela a trabalhar bem as jogadas e tudo, mas é uma equipa que, com aquelas debilidades defensivas que vimos no início, não consegue ter mais resultados porque lá está, não adianta trabalhar tão bem a bola se depois numa bola parada ninguém amarra no Eduardo Quaresma, se depois na transição defensiva deixamos muitos espaços. É complicado, o futebol é muito complicado, é preciso pôr tudo em cima da balança, sinceramente. É quase como uma pessoa não pode só ser os defeitos, nem pode ser só as qualidades, tem que se pôr tudo em cima da balança. E o futebol é um bocado assim, não se pode só basear pelo ataque organizado, nem se pode só basear pela organização defensiva, tem que ser tudo em cima. Esta triangulação é algo que é muito presente na equipa do Estrela, como vocês podem ver, é algo mesmo recorrente na equipa do Estrela da Amadora. O próprio guarda-redes tem um papel ativo na construção, se bem que as características dele não o favorecem muito, mas o guarda-redes, o treinador, como defende jogar desde trás de forma associada, o guarda-redes a partir daí tem logo um papel preponderante, é impossível não o ter, e quando o guarda-redes está a construir no meio dos centrais já é bom porque a equipa adversária nunca sabe se vais para a esquerda ou vais para a direita, e está com a pressão basicamente centrada no campo, e só depois é que bascula para um dos lados e é mais difícil de fechar, que é o que está a acontecer agora. Estão a fechar para a direita e é muito mais difícil quando a bola começa a ser construída no guarda-redes, que é o que vai ali atrás, com certeza.
E depois é isto, é uma equipa que constrói a 2 mais 3. Neste caso, contra o Nacional, mudou a estratégia de 4-2-3-1 para 4-3-3 igual ao do Porto, por isso estamos a ver se com bola exatamente igual ao Porto, 2-3. Mas foi só neste jogo, porque eles normalmente jogam com um duplo pivô à frente da defesa para ter uma boa saída de bola. Estas movimentações sem bola também são muito importantes para depois o Lopes Cabral poder ter uma boa ação, um bom 1 para 1 ofensivo, que tem esta tal capacidade de puxar para o pé direito e chutar e puxar para o pé esquerdo e cruzar. É realmente um jogador delicioso, principalmente em termos ofensivos. E como vocês podem ver aqui, o desenho igual ao do Porto, 4-3-3 com um 6, 2 interiores, um 9 e 2 extremos. E a equipa neste jogo já não está com uma largura defensiva, estava com uma largura defensiva aceitável, mas depois é tal, era esta movimentação, estes desenhos que eu fiz aqui dos interiores, certo, maltinha? Foi o que o Porto fez no último jogo contra o Tondela e mesmo agora contra o Malmo. Meteu o Frolt a baixar mais para criar o tal desequilíbrio, para criar a superioridade, para encontrar o Varela ou o Pablo Rosário sozinho e depois este homem a partir daqui já consegue se associar com outro homem entre linhas porque isto tudo atrai jogadores que fazem encontrar espaços noutras zonas do campo. Espero que estejam a gostar da análise, maltinha da antevisão. Não se esqueçam de meter like, dar subscribe, partilhar com os amigos e meter hype no telemóvel também, se puderem. É muito importante. Isto é o Estrela da Amadora a continuar a sair a jogar associado desde trás, desde o guarda-redes, independentemente de estar a ser pressionado ou não. Reparem na triangulação, 3 passos curtos, um passo longo, 3 passos curtos, e a equipa através de tabelas associativas conseguiu sair a jogar. Isto foi um dos golos mais bonitos que eu vi este ano, ou seja, de futebol apoiado. Nem sei se deu golo, não deu golo, mas foi uma das saídas mais bonitas que eu vi este ano. Até pensei que ia dar golo aquele lance, mas é de facto uma equipa que deixa muita água na boca com bola. Agora é tentar trazer mais competência nos outros momentos do jogo, como vocês podem ver aqui, cruzamento ao segundo posto, assistência de cabeça para o ponta de lança, o Kikas, mas o Kikas acabou por não conseguir finalizar. E é isto, vê-se uma equipa com bola, com muitas ideias, o próprio Montoya aqui neste jogo a jogar a lateral esquerdo, a dar outra preponderância ofensiva do que quando jogava só um lateral direito ofensivo e um lateral esquerdo defensivo. De salientar que se houver aqueles lançamentos ofensivos perto da bandeirola de canto, eles vão fazer o lançamento longo para dentro da grande área, como vimos neste último lance, por isso que eu tirei na análise, para nós estarmos preparados quando houverem lançamentos longos, vão ser autênticos cantos. Ofensivamente tem esta capacidade de chegar à baliza adversária através de tabelas, através de triangulações ou mesmo através de um cruzamento quando chegam ao último terço. Ou seja, resumindo e concluindo, é uma equipa, esta equipa de João Nuno de Estrela da Amadora, que no ataque organizado está em crescendo, nota-se boas ideias. Em Portugal até é das equipas que está a ter jogadas mais bonitas, saídas mais bonitas desde o guarda-redes. Porém, nas bolas paradas, na transição defensiva, na organização defensiva, na reação à perda da posse de bola, é uma equipa que ainda tem muitos aspectos a melhorar e muitos aspectos a limar e muitos conceitos a rever, porque o espaço que existe entre linhas é algo que é muito difícil de defender e principalmente quando existe esta decalagem toda entre as equipas, uma equipa que vale 400 milhões contra uma equipa que vale 30, não pode haver estes espaços dados de forma gratuita. Espero que tenham gostado da live, maltinha, fiquem atentos que amanhã sai mais um vídeo de visão de jogo. Um grande abraço e até amanhã. Fui!